Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Professor Alessandro, professor da disciplina de filosofia. Vamos dar continuidade às nossas aulas aí, né? Dentro das correntes de pensamento. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do historicismo, né? Vamos ver quais são as ideologias, as concepções, a visão dos pensadores dessa corrente de pensamento, tá ok? Bom, o conceito de historicismo se baseia em apontar as diferenças entre o homem e a natureza, né? Entre o meio humano e o meio natural, tá? Entre o que a filosofia denomina de ciências humanas e ciências naturais. O próprio Dilthey, né, filósofo aí, preferia classificar as ciências humanas como espírito e cultura, tá? Na linha de pensamento historicista, os fatos possuem valores iguais, que necessitam de compreensão, né, simultânea. Ou seja, não há uma separação entre a natureza e o homem, né? Essa forma de abertura de entendimento considera as particularidades históricas como etapas ou fases de desenvolvimento do ser humano de uma forma mais ampla e geral, cuja consequência aí está diretamente ligada ao estabelecimento do progresso, tá? Então, dentro desse modelo de análise, é possível fazer a separação entre os fatos políticos, sociais, religiosos, econômicos, psíquicos, artísticos e técnicos, tá? Entretanto, pessoal, definir historicismo por meio de um conceito único é algo mais complexo do que possa parecer. Em geral, os diversos autores que se dispõem a discuti-lo aí preferem entender que o tema em si não conseguiu estabelecer uma estabilidade suficiente para ser definida por um conceito único, de forma que esta estabilidade cria uma expectativa assim onde o tema é definido conforme aquele que se quer expressar sobre ele. Bom, a pergunta, o questionamento que vem é o seguinte: com tantas definições aí para o assunto, né, surge aí a pergunta, né, historicismo ou historismo? Né, alguns pensadores contemporâneos aí, como Sérgio Buarque de Holanda, um grande sociólogo, né, afirmam que as duas formas foram fruto de relações intercambiais fora da Alemanha, de forma que o historismo foi o termo mais usado dentro da língua alemã. Tá? Mas é importante também destacar que o termo historicismo foi atribuído aos pensadores cujo pensamento filosófico fugia um pouco do historicismo alemão. Dentre eles destaca-se Herder, Simmel, Windelband, Kant e Dilthey. Este último considerado a principal figura representativa do pensamento historicista. O Dilthey, né, além de filósofo, era historiador, né, por essa razão também entendia que os fatos humanos também eram de caráter histórico, desta forma possuíam valor, sentido, significado e finalidade, principalmente, né? O alemão ele defendia ainda que os diferentes tipos de pesquisa não deveriam andar propriamente juntos, ou seja, não seria correto que as pesquisas nas áreas de ciências humanas se misturassem diretamente com as pesquisas das ciências da natureza. Dessa forma, alguns métodos foram criticados por ele, inclusive conhecido como método da observação, né? Então, a gente tem que analisar o seguinte fato, né? Alguns autores eles defendiam, né, a ideia da junção, outros defendiam o quê? A separação mesmo desse pensamento, tá? Por fim, Dilthey afirma que para se obter conhecimento das questões relacionadas às ciências do espírito e cultura, seria preciso desenvolver aí métodos para compreender diretamente o sentido dos fatos humanos. Através desse pensamento, denominou-se o que ficou conhecido como casualidade histórica, tá? As causas e consequências da atividade humana, né? Uma forma mais ampla de pensamento qualificativo, né, originária do alemão historismos, né? O historicismo também é atribuído à corrente de pensamento que entende que é a história que faz o homem, e não o contrário, né? Então já é uma forma de uma espécie de destino, né? O homem tem aquela característica por quê? Porque o contexto histórico determinou, né, foi bem determinante, né? Uma visão bem positivista, né, não possibilista da filosofia, né? Através de modelos mais românticos, onde é possível destacar como grandes referências Herder e Schelling, cuja forma de pensamento baseava-se em entender que o universo deixou de ser um sistema, passando a ser entendido como história. Uma transição direta entre o cosmológico e o antropocêntrico, né?
Numa forma generalizada de pensamento, a gente pode definir o seguinte: é possível dizer que o historicismo é o contrário do conservadorismo, figuradamente numa rota de fuga fazendo através do pensamento evolucionista e progressista, né? Bom, o termo inicialmente foi utilizado por Karl Menger no ano de 1883, com uma tentativa de crítica qualificada à intervenção de alguns membros da escola histórica nos domínios da economia. Porém, pessoal, acredita-se aí que a consagração do tema se daria apenas em 1936 através da obra de Jean Epstein, né? E de outros historiadores alemães, ok? Bom, embora seja um tema hoje pré-definido, é interessante a gente observar como gerou tantas perspectivas diferentes ao olhar dos filósofos, né? Popper, por exemplo, né? Atribuiu o historicismo a Marx e Engels, né? Tendo como percussores Platão e Santo Agostinho. Hayek acredita que o conceito de historicismo tem por características aí estabelecer regras gerais, tornando-o a imagem e semelhança das leis físicas. Então, a definição era o seguinte: a história que define o homem ou o homem que define o seu caminho, né? Esse é o grande X da questão do pensamento historicista, né? Então, era a dicotomia, ou seja, a força dos contrários, né, da contradição, que determinava e que movia os pensamentos em relação às atividades humanas, né? Ou a concepção histórica do ser humano. Que aí enfrentava tanto o evolucionismo, o embate entre evolucionismo, carregado pelo a grande força do positivismo natural, né, processo histórico influenciando o homem, ou o antropocentrismo, o homem, né, com a possibilidade de alterar esse destino dele. Hayek defende também que, em relação às orientações epistemológicas ou de pensamento, né, que nomeiam a história como a verdadeira ciência do homem, e a interpretação dos fenômenos sociais como sendo encadeamento através do tempo, né? Encadeando aí as concepções do homem, né? Fazendo uma mistura entre o pensamento possibilista e o pensamento positivista, tá? Partindo desse princípio, o dever da ciência passa a ser a contemplação do processo histórico, de forma a diminuir parte da filosofia referente à história, tá? Por último, pessoal, através aí da definição do dicionário político de Blackwell, né, a filosofia historicista traz a base racional de qualquer conhecimento que pertence às atividades das obras humanas. Uma forma de pensamento mais restrito, podem se considerar historicistas as linhas de entendimento de qualquer período da história. Ainda que vá de encontro a ideias ou conceitos atuais, é possível estabelecer um paralelo entre os conceitos de intelectualidade antigos e atuais. É possível até mesmo afirmar que o historicismo ele é oriundo direto do revivalismo, já que desenvolve certo amor à nostalgia, né, ao passado, ou mesmo a determinado formato de cultura de tempos passados, né? Bom, através dessa trajetória evolutiva do pensamento historicista ao longo do tempo, criou-se a ideia conclusiva de que, mesmo possuindo uma forma pré-definida, né, dentro da temática conceitual, seria impossível defini-la, né, através de uma visão unidimensional. Afinal, as características do pensamento filosófico fazem com que se reúnem mais aspectos, né, afins em torno de um tema principal, ok? Bom, pessoal, espero que tenha passado algumas noções básicas aí para vocês sobre essa corrente de pensamento historicista, né, e suas contradições em relação ao pensamento filosófico. Eu quero agradecer a participação e a atenção de todos, né? Estamos juntos aí, né? Juntos somos mais fortes diante dessa pandemia. Espero sair o mais rápido possível, como todos, né? Lembrando a vocês também que essa aula, assim como as demais, elas estão disponíveis no meu canal Gel Cerrado, no YouTube. Basta acessar o canal, você vai ter acesso a todas as aulas, né? As atuais e as mais passadas, ok? Do mais, pessoal, quero agradecer a presença de vocês e um forte abraço a todos, tá ok?